Mateus 17. Vamos fazer os primeiros 10 versículos, né? Em um vídeo, como sempre, de 10 em 10 versículos. Mateus 17 possui, vamos ver. Mateus 17 possui pouquíssimos, deixa eu ver. Ele possui 26 versículos. 26 versículos, então dará 3 vídeos, né? Vamos fazer os 10 primeiros. Então, o 17º capítulo de Mateus começa assim. Se quiser acompanhar na sua Bíblia, começa dessa maneira. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Então ele chamou essas pessoas, né? E levou no alto monte. Não levou para templo, ok? Vai ouvindo assim, né? Vocês vão ouvindo, vão percebendo aonde ia Jesus, né? Para vocês responderem isso para um templo centrista, né? Que cultua em templo, que não deveria. Essa é uma das razões, você não vê Jesus levar ninguém para templo. Então ele separou esses 3, né? E os levou para um monte. O segundo versículo fala assim: e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu com o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Ok? No monte, ok? Poderia ser em qualquer monte, né? Em qualquer lugar. Ele fez isso, não num templo, ele fez no monte, ok? Grava isso aí. Aí o terceiro versículo vai falar assim: e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Não foi num templo, foi no monte. O quarto versículo: e Pedro, tomando, a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Olha isso. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. Da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Escutai-o. Escute os seus ensinamentos, né? O que ele fala. O sexto versículo agora fala assim: e os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo. O sétimo versículo agora. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Não tenhais medo. O oitavo versículo então fala assim: e erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. O nono versículo fala assim: e desceu eles do monte. Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Não era para falar para ninguém até a ressurreição de Cristo, né? Essa era a ordem. O 10º versículo e último desse vídeo vai falar assim: e os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister?
Vamos ler de novo aqui, o 10º. E os discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem, então, os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Os escribas falavam isso. Depois eu continuo, né? 11º até o 20º. Mas aqui o importante é vocês, né? Ou você que está vendo esse vídeo, seja 1, ou seja 10, ou seja 1000, ou seja milhões, né? A mensagem aqui é bem clara, né? Bem clara. E o que se tira daqui, o ensino é que ele não levou nenhum dos seus discípulos para o templo nenhum, levou para o monte, né? Mesmo assim, ele fala para a mulher samaritana no poço, né? Porque Jesus levava muitos eles para o monte e tal, para ficar em silêncio e longe da multidão. Então ele levava para o monte. Ele não levava para igreja nenhuma, igreja, templo de pedra nenhum, né? Isso aqui já é algo a se pensar, entendeu? Então aqui ele levava para o monte para ter tranquilidade, né? E não para ficar mais próximo dos céus, como se pensa, né? E aqui os discípulos já de cara já queriam fazer tabernáculo, já queriam fazer templo, né? Então se nota a glória, né? A glória de Deus que desce, né? E mostra a quem ele quer a sua glória. Ele mostra, e aqui também ensina que os escribas diziam que antes viria Elias e tal, eles não entendiam nada, né? Que já havia passado o tempo de Elias e que o Messias, né? Apesar de estar nas escrituras que viria o Messias, eles não aceitaram Jesus como Messias. Eles não criam, né? Eles queriam alguém, imaginavam alguém com muito poder físico, dinheiro, né? O ser humano é assim. Nós esperamos alguém com poder espiritual, mas com coisas físicas, né? Se você vai em um templo religioso, eles dizem que o crente, né, que eles falam, o crente e tal, que crê em Deus lá e tal, não pode ser pobre. Eles te fazem entender que se você não tiver dinheiro, você não vai para o céu. Você é um pecador, alguma coisa tem de errado, porque você tem que ser próspero, né? E daí ontem eu vi um vídeo do rapaz falando da viúva, né? A viúva que deu o que tinha. E aí? Aí Jesus fala da viúva, ela deu tudo que ela tinha. Ela vai para o inferno? Porque ela é pobre? Então presta atenção nesses lobos em peles de ovelhas que tentam, né, tirar a lã. Né? Parem de financiar essa heresia. Haverá menos, Jesus fala, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra que para essas pessoas, né? Essas cidades que cultuam isso, esses países e essas pessoas, né? Então, se você está ouvindo, está vendo esse vídeo, outros vídeos, falando para você largar mão de ouvir homem, maldito do homem que confia no homem. Então, ouça, né? Vá nas escrituras, leia mais a Bíblia, leia as palavras que temos, né? Pois, como já falei em todos os vídeos aqui, falta Enoque, que é o patriarca, inclusive Judas Tadeu cita Enoque, né? E outras partes citam Enoque, mas tiraram, ou melhor, não colocaram na Bíblia que temos. Então, a Bíblia etíope é a única que tem, né? Outros evangelhos de Tiago, aliás, de Tiago, evangelho de Felipe, evangelho até de Maria Madalena, de Judas Iscariote e de Cristo. Tem o evangelho de Jesus. E não foi colocado aqui, foi tirado, né, o patriarca Enoque, muita coisa que a gente não conhece. Mas o que temos aqui? Leia que aqui já dá para entender, já dá para ter noção de como o sistema religioso tenta fazer você entender errado e usam de financeiro
para te atrair para lá, para tirar a lã, mas nem eles acreditam em Jesus, não acreditam em Cristo. Se acreditassem, estariam totalmente diferente, estariam agindo totalmente diferente. Então, a sua obra diz quem são, ok? Fiquem com essa palavra, logo eu volto com mais 10 versículos de Mateus 17. Fiquem com Deus.